A bruxa está solta na guerra das vacinas. Convém registrar nesse meu diário de uma pandemia que no mês de novembro aconteceram muitas coisas. Morreu a cantora Vanusa, com 73 anos, que estava vivendo numa clínica e sofria do mal de Alzheimer. Evo Morales voltou do seu exílio na Argentina e foi recebido pelos braços do povo e pelo novo presidente recém-eleito e empossado da Bolívia. Depois do golpe militar que fez com que Evo renunciasse e fugisse para evitar uma guerra civil no país. O futuro presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou em sua campanha que se o Brasil não proteger suas florestas, poderá sofrer sanções econômicas sérias. E o nosso Trump Tupiniquim retrucou, dizendo que quando a diplomacia acaba, é preciso ter pólvora. E eles precisam saber que a gente tem pólvora. Cá entre nós, se o Biden conseguir derrubar o sinistro Salles do meio ambiente, já terá valido a pena termos torcido pela vitória dele nos Estados Unidos. Dos 5 vereadores mais votados de Porto Alegre, 3 foram eleitos pelo PSOL, que passam a formar, junto com o PT e o PSDB, as maiores bancadas da Câmara de Vereadores, cada um com 4 vereadores. Mas a novidade boa é que cresceu de 1 para 5 vereadores negros, todos eleitos pelos partidos de esquerda, sendo 1 homem e 4 mulheres. Com destaque para a nova vereadora Karen Santos, do PSOL, que obteve a maior votação entre todos os candidatos. Mesmo com a Manuela, a Juliana e Fernanda Melchiena unidas no segundo turno, sob a bandeira de que 40% dos porto-alegrenses tinham votado por uma mulher na prefeitura, o consórcio de partidos de centro e de direita apoiando o candidato Melo foi maior e derrotou a candidatura da esquerda no segundo turno em Porto Alegre, contrariando as pesquisas. A grande vitória do campo da esquerda nessas eleições municipais foi o candidato Boulos, do PSOL, ter passado para o segundo turno na cidade de São Paulo. Com pouquíssimo tempo de propaganda eleitoral de televisão, Boulos conseguiu se afirmar no cenário nacional como uma nova liderança política de esquerda. Boulos é filósofo e psicanalista, com excelente formação e ativismo político. Na prática, pode até se dizer que o voto não é mais obrigatório no Brasil. É opcional votar na urna ou não votar pelo celular, sem mais a incômoda de ter que ir justificar pelo correio. A alta abstenção superior a 30% em quase todo o país é atribuído às restrições da pandemia e também pela facilidade com que o aplicativo e-título do TSE ofereceu de se poder justificar a abstenção pelo celular. No Amapá, não houve eleições em novembro por causa do apagão de energia elétrica, cujo sistema de abastecimento é privatizado e a empresa simplesmente não tinha um transformador reserva e, como sempre acontece nessas terceirizações, não é devidamente fiscalizada pelo Estado. É a mesma política de privatização que o governo bolsonarista quer fazer no saneamento de água e esgoto do país, fazendo promessas de melhorias que sabidamente não serão cumpridas nem fiscalizadas. A bruxa estava solta no dia da consciência negra, quando um negro foi espancado e asfixiado até a morte por seguranças do supermercado Carrefour em Porto Alegre, desencadeando uma indignação nacional, com repercussão no exterior pelos movimentos Vida Negras Importa. Até Lewis Hamilton, o piloto negro campeão de Fórmula 1, recordista absoluto de títulos, que este ano superou todos os recordes do Schumacher, protestou sobre o assassinato de João Alberto em Porto Alegre, dizendo: mais uma vida negra perdida, vamos lutar para que isso acabe. Ao mesmo tempo, o presidente do país afirmou que tensões raciais são alheias à história do Brasil. E o seu vice complementou, dizendo que no Brasil não existe racismo, quer importar um problema que nós não temos. Ambos negacionistas descarados negam o racismo estrutural no país, como negam a destruição da floresta amazônica e continuam negando até a pandemia. Como disse o próprio Bolsonaro, o Brasil precisa deixar de ser um país de maricas por causa das mortes pela pandemia e encarar que todo mundo vai morrer um dia.
No final de novembro, a bruxa estava solta, quando morreu o craque de futebol Maradona, o anti-herói de esquerda argentino, morte que comoveu o mundo inteiro. E a bruxa continuará solta, pois até o carnaval já está cancelado, inclusive da Bahia, bem como todas as festas públicas de Réveillon estão canceladas no país inteiro. Praticamente é o ano de 2020 que está sendo cancelado. A bruxa está cada vez mais solta, pois até as faixas de areia das praias do litoral gaúcho estão interditadas para evitar que as pessoas façam as aglomerações insanas que já vinham ocorrendo antes mesmo da chegada do verão. A bruxa está enlouquecidamente solta na guerra das vacinas. O Reino Unido montou uma mega operação para iniciar a vacinação ainda em dezembro, com uma vacina que deve ser aplicada em 2 doses, com intervalo curto entre elas. No Brasil, recém agora, o general de prontidão, como ministro da Saúde, divulgou as diretrizes preliminares para a imunização dos brasileiros. Isso aconteceu numa live que registrou a revolta da vacina dos governadores. Com a costumeira enrolação, morosidade, corpo mole do Ministério, que continua politizando a escolha da vacina para serem compradas para o Brasil, com o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Soubemos pelos jornais que o governo está aparelhando com militares a Anvisa. Sem cumprir as exigências de competências legais para os cargos, apenas para poder controlar a política de vacinação no país. O tal registro da Anvisa é estimado que demore cerca de 60 dias para ser autorizado, sendo que nenhuma vacina foi registrada ainda por estar em fase final de registro em seus respectivos países. Com tantos militares mamando em cargos do governo, todos podem perceber que, na realidade, a mamata não acabou, só foi militarizada. E a julgar pelo mau exemplo do Trump, que não quer entregar a cadeira de presidente na Casa Branca, é bem provável que o capitão, como seu fiel seguidor, queira botar a sua tropa de prontidão para não entregar a faixa presidencial quando for derrotado em 2022. Mas a polêmica maior na guerra das vacinas é que existe uma lei Covid que prevê que a Anvisa tenha prazo de 72 horas para conceder a autorização, caso o imunizante tenha registro no Japão, nos Estados Unidos, na Europa ou na China. Contudo, o general sentenciou que cabe ao seu Ministério da Saúde e não aos estados planejar a vacinação do país. Falou isso retrucando o governador de São Paulo, que se elegeu como Bolsodória, hoje um desafeto por disputar o mesmo eleitorado que o capitão, que anunciou que iria iniciar a vacinação no seu estado no dia 25 de janeiro com a vacina chinesa. O lamentável é que a politização da vacina contaminou todo o planejamento, criando um clima de cada um por si entre os governadores e prefeitos. Isso se agrava porque o plano preliminar feito nas coxas dos militares, que está tutelando o Ministério da Saúde, abrange apenas cerca de 25% da população, cerca de 50 milhões de pessoas. Foi definido que as fases iniciais serão por perfis de prioridade. Primeiro os acima de 75 anos, depois os de 60 até 74 anos, seguido das pessoas com morbidades graves e, na quarta fase, os professores, as Forças Armadas e servidores do sistema prisional. E os 150 milhões restantes da população? Quando serão vacinados? Nesta guerra de vacinas, outros grupos de profissionais pedem para furar a fila, como os policiais civis e os motoristas de transportes públicos de passageiros. Por sua vez, os governadores criticam a vacinação antecipada de São Paulo por ser desagregadora, uma vez que os milicos da saúde prevêem início da vacinação para o final de fevereiro ou março. Cobram um calendário nacional, pois senão os brasileiros em massa vão querer viajar para São Paulo para serem vacinados, o que vai criar uma situação gravíssima. Com as taxas de ocupação de leitos de UTI acima de 90%, superiores aos piores momentos da pandemia, na Black Friday, pela primeira vez, o estado gaúcho inteiro ficou com bandeira vermelha
E o Brasil já está atingindo 7 milhões de infectados e os 180 mil mortos, sendo que atualmente mais de 600 óbitos por dia nesta segunda onda da pandemia. Isso tudo acontecendo, o capitão falou, quando veio inaugurar a segunda ponte sobre o Guaíba, que estamos no finalzinho da pandemia. É até oportuno se perguntar como está a consciência de grande parte da categoria dos médicos, que estão sendo os nossos heróis nessa batalha, mas que na onda bolsonarista contra o projeto Mais Médicos, para expulsar os profissionais cubanos, apoiaram a eleição do capitão. Não sentem remorso diante dos permanentes questionamentos deles sobre as recomendações de isolamento social que acabam provocando maior superlotação nos hospitais, exigindo maior sacrifício dos profissionais de saúde? Não sentem um pouco de culpa pelos colegas médicos que foram infectados e sofreram as agruras da doença, e outros tantos que foram ao óbito pelo exercício do ofício? Como se sentem por terem votado com tanto entusiasmo neste mesmo capitão que faz manifestações contra a ciência e até mesmo contra a vacina? A bruxa já estava solta, tão solta, que até eu, num rompante de rebeldia contra esse interminável confinamento, peguei um avião e fui visitar o meu neto e as minhas filhas em Santa Catarina, para simularmos o Natal antecipado, após um ano inteiro sem ver eles. Mas lá a bruxa também estava solta e eu tive que antecipar o meu retorno para o mesmo dia, por ter convivido com uma pessoa com todos os sintomas de Covid e que estava sob observação em isolamento. De volta em casa, fiquei em isolamento até da minha mulher por 2 semanas, para aguardar o tempo certo de fazer o teste de coronavírus. Esse é um período em que qualquer coriza, dor de cabeça, irritação na garganta ou dor muscular, qualquer tosse ou resfriado pode ser indício dos calvários dolorosos que assistimos todos os dias na TV. Como maricas, conforme nos classificou o capitão, psicologicamente fragilizados pela longa quarentena, ficamos com medo de que estejamos com sintomas da Covid e que podemos nos tornar mais um número nos boletins diários de mortes que não impressionam mais ninguém. Mas o primeiro teste de PCR de coronavírus a gente nunca esquece. Os longos cotonetes invasivos nos fazem lagrimejar e mais a angústia dos dias de espera pelo resultado para, por sorte, por fim, finalmente poder sair do isolamento intrafamiliar por ainda não ter sido infectado. Contudo, a bruxa continua solta na pandemia, que está muito longe do seu finalzinho. E a guerra das vacinas está apenas começando. Fiquem espertos e cuidem-se, apertem os cintos e coloquem as máscaras, que a população está desgovernada como um estouro de boiada nesse finalzinho do amaldiçoado ano de 2020, que já vai tarde. Mas antes, parabenizo meus aniversariantes de dezembro com um abraço virtual. Primeiro os sagitarianos, meu sobrinho Luciano, que é hoje, e a minha filha Luísa, que é amanhã, dia 12 de 12. Bem como o meu sobrinho capricorniano, Yuri Lima, que nos traz o verão no seu aniversário. Fiquem bem!